Olá, você conhece o seu coração? Eu acredito que não. No programa de hoje, nós vamos falar sobre curiosidades em relação a esse órgão maravilhoso que nos dá a vida. Volta em 1 minuto aqui com o Dr. Carlos Newton. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Bem, vamos dar continuidade aqui ao Saúde em Seu Lar. Quem assistiu o editorial viu que nós vamos fazer um programa hoje light, tranquilo. Vamos mostrar como o nosso coração é forte, como o nosso coração é importante a gente cuidar do nosso coração, né? Todo mundo sabe, né, que é o cérebro, o coração, é que nos dão a vida. Na verdade, claro que os outros órgãos são importantes também, né? Mas vocês vão ver que coisa interessante aqui. Tem algumas coisas impressionantes. Eu estou aqui com meu grande amigo, cardiologista, clínico geral, Dr. Carlos Newton, que já esteve várias vezes aqui no Saúde em Seu Lar, e vamos conversar sobre o coração, né? Coração, o órgão coração, não a paixão, né? Que não deixa de ser uma paixão, né, Carlos? Com certeza. Não deixa de ser uma paixão. O coração é um órgão apaixonante. É apaixonante, exatamente. Eu queria saber, será que as pessoas conhecem o coração, Carlos? Você acha que conhece? Não, eu acho que a maioria não. Não conhece, né? Não. Então, hoje nós vamos falar aqui de algumas coisas assim, de umas curiosidades. E acreditem, não é fake news, é verdadeiro o que nós vamos falar aqui agora. Eu queria primeiramente, Carlos, você como especialista, que explicasse, né, o coração. O que é o coração exatamente? É um músculo? Qual o tamanho dele, né, de um adulto? Começar por aí, né? O coração é um órgão muscular, né? E ele contrai e dilata a cada ciclo cardíaco, né? E ele é formado, e quando ele bate, né? Quando é um movimento de torção, né? Ele é um órgão, é como se fosse um tubo dividido em partes, e quando ele bate para ser eficiente, ele torce. Para jogar o sangue. E quando ele bate, ele joga esse sangue, ele não joga o sangue todo, fica sempre um pouquinho ali, tá? Então, ele joga o sangue para frente e fica sempre um pouco. Então, o ciclo cardíaco, ele é dividido quando o coração bate, que chama sístole, e em diástole, quando o coração está em repouso, quando ele enche. Nesse intervalo de sístole e diástole, tem toda a mecânica cardíaca, né? O ciclo cardíaco total, então, ele fecha, as válvulas fecham, abre, acontece o eletro, as ativações elétricas, né? Então, um funcionamento normal. Então, ele é um órgão muscular altamente especializado. Tá. Né?
E esse órgão muscular, o tamanho dele, o coração normal de um adulto é em torno de 340 gramas, ele é mais ou menos, o coração de cada pessoa é do tamanho do seu punho fechado. Punho né? fechado. Então, ele ocupa essa posição aqui e é mais ou menos do tamanho do seu punho fechado. E ele é dividido em 4 cavidades. Certo. Né? Então, ele tem 4 cavidades, o ato direito, o ventrículo direito, o ato esquerdo, o ventrículo esquerdo, e o que faz a separação dessas cavidades são as válvulas, né? E as válvulas não deixam a cada ciclo cardíaco, a cada batimento do coração, o sangue voltar para trás. Né? Então, Quando elas estão insuficientes, né? quando elas estão insuficientes, causa uma série de problemas, o coração pode dilatar tudo, mas essas válvulas, quando elas funcionam normais, né, elas existem para o sangue não voltar. Né? É uma coisa maravilhosa. Agora, em média, Carlos, quanto que bate um coração? Em média. Eu sei que tem lá as diferenças, tudo, mas quanto que bate? O coração, ele bate de mais ou menos 50 até 100 batidas por minuto, uma média de em torno de 70, 72, 74 por minuto. Né? Se for uma pessoa fisicamente condicionada, praticar exercício, os batimentos são mais baixos, porque a pessoa é condicionada. Se ele for uma pessoa que faz exercício normal, não usa muito o coração, é mais ou menos isso aí. Tá. Né? Eu vi alguns números aqui, até a gente pode até ler aqui, porque assim, é uma coisa tão impressionante. Eu queria só saber de você se realmente é isso. Seria em torno de 104 mil batidas por dia, 104 mil batidas por dia, 38 milhões por ano, e em torno de 2,5 bilhões, nós vamos colocar, né? Colocar direitinho também aqui na tela para vocês irem acompanhando, 2,5 bilhões de pulsações ao longo da vida. Carlos, é isso mesmo? É isso mesmo. Que coisa, hein? E a gente não se dá conta, né? Não. Porque quem faz isso aí é o sistema nervoso autônomo, então, tipo assim, o nosso coração está batendo, a nossa boca está salivando, o nosso intestino está funcionando e a gente não tem noção dessas coisas, né? São coisas automáticas, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Por que o coração da mulher é mais acelerado que do homem? Não, porque nós somos mais agitadas? Falamos mais? A mulher, ela é mais ágil que os homens, né? Elas são assim, mais integradas, né? Com o ambiente, com os serviços. E é aquele negócio de ser multifunção, né? O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher não, ela está fazendo uma coisa, está pensando em outra, já está pensando como vai ser a outra coisa aqui, ela está terminando, ela faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso, né? Impacta nas batidas do coração? Isso impacta nas batidas do coração. Né? Então, a mesma coisa, né, Carlos? Quando você às vezes está estressado ou está nervoso, está com uma ansiedade de alguma coisa, você sente que o coração aumenta, né? Em situações de estresse, né, em situações de choque, em situações de medo, em situações de fuga, né, traumas. Então, o que acontece? O coração acelera e pode acelerar e desacelerar. Então, você vai sentir o coração bater mais forte. Né? Bater mais forte. Então, é comum, por exemplo, as pessoas não têm noção de que o coração bate, né? Mas, às vezes, à noite, você deita e, às vezes, pô, doutor, eu sinto meu coração bater no ouvido. Né? Ou então... Eu estava deitado e tal, não sei o quê, parece que o meu coração bate, está falhando uma batida. Então, assim, a hora que está tudo quietinho, que a pessoa está tranquila lá, então ela acaba, às vezes, elas acabam sentindo essas coisas, né? E vão ter uma consulta para saber se é normal ou se não é. É porque também, às vezes, porque na verdade, é como você diz, é o sistema nervoso autônomo. Porque, na verdade, se você imaginasse, você fechar os olhos, como nós dois estamos aqui, começar a pensar que o coração está fazendo tudo isso, eu acho que você dá um estresse, né? Com certeza, sim. Né? Por exemplo, é verdade que em 1 hora são 400 litros que o coração... Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente... São 5 litros, né? A cada batida, né? Cada batida, quer dizer, cada vez que ele faz a sístole, né? A sístole. Ele joga 5 litros para o nosso corpo, é isso? Isso. Então, é um negócio, assim, bastante interessante, né? Ele joga, assim, 5 litros de sangue no corpo em 1 hora, são 400 litros. Né? Tá.
Então, em uma hora é 400 litros. Tá. Então, ele lança 5 litros de sangue no corpo. É. Então, a gente tem um volume de mais ou menos 5, 6 litros, então em uma hora são 400, né? Tá. Nesse movimento aí de sístole e diástole, de contrair e dilatar, que ele faz toda a distribuição do sangue, e tem intervalos que ele, na diástole ele está em repouso e na sístole ele está trabalhando. Tá. Então, só para as pessoas entenderem, quando fala sístole é a hora que o coração Bate. fecha, ele bombeia o sangue para o nosso corpo, é isso? Isso, ele vai... E a diástole, ele como se relaxasse. Ele relaxa e o coração está enchendo de sangue para a próxima batida. Tá. Agora, aí vamos aproveitar essa questão da sístole e diástole, quando a pessoa fala, olha, a minha pressão baixa estava alta, e a pressão alta estava normal, por exemplo. A pressão, quando você fala assim, vamos dar um exemplo mais prático aqui. 12/8, uma pressão dessa. 12/8. O que significa essa pressão? O que significa isso? 12/8 é 120 milímetros de mercúrio, né? Essa pressão ela é dada o seguinte, a hora que o coração bate nesse movimento de sístole, a válvula aórtica abre e o sangue sai do coração e cai dentro da aorta. Tá. Nessa hora, a aorta dilata, a válvula aórtica fecha e quando ela volta, ela impulsiona o sangue para frente. A gente acha engraçado, você fala assim, pô, mas não é o coração que joga o sangue para o corpo? Não. O coração põe o sangue para a aorta. A elasticidade da aorta é que faz o sangue ir. Ah! Você entendeu? Esse aí é um negócio interessante. Quer dizer, que não é a contração exatamente, diretamente. Diretamente. Mas ela joga ali, cai na aorta. Ele joga o volume de sangue para a aorta dilata, e quando ela volta, ela impulsiona o sangue para frente e dá a onda de pulso que a gente sente no pulso, no braço, na perna. Tá. E até interessante. Então, essa é a pressão máxima, é o 120. Ok. E só para você entender o que é 120, se você fosse uma bomba d'água, você jogava água a 1.200 metros de altura. Quando o cara fala assim, tem 200 de pressão máxima, 200 de sistólica. Nossa. Se você fosse uma bomba d'água, você jogaria água a 2.000 metros de altura, uma pressão de 20. Nós vamos... Bom, e a diastólica? A diastólica é o seguinte... Que é a baixa, Você já viu a pressão baixa. O que é a pressão baixa? Você já viu mangueira de jardim? Já. Mangueira de jardim, quando você fecha a água, o que acontece com a coluna de água? Ela volta. Volta. Né? Então é o seguinte, quando o coração bate e joga o sangue na aorta, o sangue cai na aorta, a aorta dilata, depois ela contrai e joga o sangue para frente. Sim. Esse sangue vai perfundir todos os órgãos. É o que vai perfundir o cérebro, os rins, a musculatura, que vai perfundir os tecidos. Tá? Certo. E isso se dá na sístole, a hora que o coração contrai. Contrai. E nessa hora, a válvula aórtica está aberta. E a válvula aórtica aberta, a coronária, ela sai logo acima, um pouquinho da válvula aórtica. Então, quando a válvula aórtica está aberta, naquele instante que ela está aberta, não vai sangue para o coração. O coração, naquele instante, ele está sem sangue, ele está jogando sangue para o corpo. Em instantes de segundo, essa válvula aórtica vai fechar. Aí, o que vai acontecer? Aquela coluna de sangue que foi, um pouco dela vai voltar. É um sangue oxigenado. Aí, ele bate na válvula aórtica fechada e perfunde as coronárias. Aí que vai o oxigênio e o sangue para o músculo do coração. Que as coronárias, que todo mundo conhece, aí teve que a fazer toda safena, né, por exemplo. É a artéria que irriga o coração, que dá oxigênio para o nosso coração. Se uma delas entupir, dá um infarto. Dá um infarto. Né? Muito bem. Então, tipo assim, isso aqui é a pressão diastólica, a pressão mínima. O que é a pressão mínima? A pressão mínima é a hora que a válvula aórtica está fechada, a coluna de sangue reflui um pouco, ela volta, bate na válvula aórtica fechada, e ela perfunde as coronárias. O sangue entra para a coronária e o coração tem oxigênio para ele trabalhar. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, é um negócio assim, né, Carlos? É uma coisa maravilhosa. Isso acontece assim, em instantes de segundo. Uma questão... São coisas rápidas, né? A gente está aqui falando umas curiosidades para vocês, porque é interessante você saber, e depois no final, por que é interessante? Porque você tem que cuidar desse coração, gente. Olha, nós vamos para o intervalo rapidinho. Quero lembrar que o Saúde em Seu Lar, pelo Facebook,
canal do YouTube, doutora Regina Cioff, e pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Nós estamos avançando, né? Acho que 63 mil, uma coisa assim, ou 64 mil. Não tenho muita certeza, mas estamos avançando. E graças a você aí que está atendendo a nossa solicitação de se inscrever no canal. Tá bem? Nós voltamos em um minutinho. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com esse programa hoje, Light, né? Um programa com algumas curiosidades em relação ao nosso coração. E eu queria fazer a seguinte pergunta para o Carlos Nilton agora. No caso, por exemplo, de uma pessoa que ela tem a pressão alta e tem a pressão, que é diastólica, também alta. Tipo, por exemplo, por que se fala é mais importante você ter a diastólica no nível aceitável do que a sistólica? Ou não é? Por exemplo, uma pessoa que tem a pressão, falando aqui com 13/10, aí já fala, não tá bom não, a diastólica tá alta. Certo. Sendo que não é ela que impulsiona, vamos dizer, dentro da aorta para ir para os outros locais do nosso corpo. O problema é o seguinte, tanto a hipertensão sistólica quanto a diastólica, elas são deletérias. Né? Quando a pressão está alta, você tem uma resistência alta e você vai fazer o coração trabalhar mais. Esse músculo cardíaco, ele vai contrair com mais dificuldade, sei lá. Ele vai ter que ter fazer uma força extra. Então ele vai ter que adaptar a musculatura dele para vencer essa resistência. Quando você tem uma hipertensão, você tem uma resistência periférica para perfundir mais alta. Ele tem uma dificuldade para levar o sangue aonde precisa. Você entendeu? Uhum. Então, por quê? Porque as artérias, com o tempo, elas vão perdendo elasticidade, né? E elas vão diminuindo a luz, vai dando uma hipertrofia da camada muscular. Então, o sangue, tipo assim, se você tem uma artéria que tem um calibre, vamos supor, de uma circunferência aí, vamos supor, de 2,5 centímetros, e essa artéria, com o passar do tempo, ela tem uma hipertrofia e cai, vamos supor, para 1,2,
Para passar a mesma quantidade de sangue que passava em 1,2 para 2,5, o que tem que acontecer? Tem que haver um esforço maior. Tem que ter um esforço, o sangue tem que circular com mais velocidade, e menos, no mesmo tempo com mais velocidade, para dar a quantidade total que o organismo precisa. Você entendeu? Então, o que acontece? Então, você vai ter uma resistência aumentada. Então, você tem que interferir, geralmente, nessa interferência aumentada. As pressões diastólicas, hoje, são muito frequentes por causa da obesidade, né? As pessoas que têm excesso de peso, obesas, elas têm um sistema adrenérgico mais aumentado, elas têm uma frequência cardíaca mais alta e a pressão diastólica mais alta, né? Tá. Então, é muito comum lá a pessoa que tem maior peso, ela tem uma pressão diastólica maior, né? E só de você adequar o peso e fazer exercício, essa pressão cai. E às vezes tem até que fazer a bariátrica, Às né? vezes, se for... Para você controlar a pressão. Para controlar a pressão. Ô Carlos, eu estava lendo também o seguinte, por que o horário de maior incidência de ataque cardíaco é no período da manhã? Assim, existe realmente uma estatística demonstrando que as pessoas quando vão ter um infarto, uma angina, um AVC, seria no período da manhã? Esse existe, Regina, pelo seguinte, existe um negócio que chama o ciclo circadiano, que é feito pelo hormônio do cortisol, né? Certo. Então, o que acontece? Vamos começar o ciclo do cortisol. O ciclo do cortisol é o seguinte, nas primeiras horas da manhã, quando você está prestes a acordar, ele começa a aumentar e vai aumentando durante o período da manhã, atinge o máximo entre 2 e 4 horas da tarde e depois ele começa a cair devagar e à noite ele vai lá embaixo. Então ele faz isso aqui, ó, né? Uma curva de Gauss, né? É uma né? curva de Gauss, é um sobe e desce. Paralelamente, o que acontece? Você vai começar a sua atividade, certo? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você abre os olhos. Você abre os olhos e pisca. Só de você ver claridade, abrir os olhos e piscar, a tua pressão já começa a subir, a tua frequência cardíaca também. Então você imagina quando você acorda atrasado para um compromisso, como é que não acontece, né? Aí o que acontece? A partir do momento que você abre os olhos, a partir do momento que você começa a levantar e a fazer exercício, a sua pressão sobe e a sua frequência cardíaca sobe, acompanhando o cortisol que faz isso. É a hora que você está mais ativo. Então, assim, pessoas que têm problemas cardíacos, de isquemia miocárdica, de artéria entupida ou um outro problema qualquer que dificulta a chegada de oxigênio no coração, você entendeu? Pelo aumento, pela sobrecarga, o aumento da frequência cardíaca e o aumento da pressão fisiológico pelo cortisol, aumenta o número de infartos e AVC durante a parte da manhã. Ah, entendi. Então tem a ver tudo com a questão do hormônio. Sim, começa de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã. É a hora que começa. Você que trabalha no pronto-socorro lá e chegava os infartados. É verdade. Você já pegava o plantão, gente estressado, verdade mesmo. 4h30, 5 horas da manhã, tem um infartado, tal, não sei o quê. Chegou um AVC. Então é essas horas. Por quê? Porque obedece o ciclo do cortisol. Você entendeu? Então, do mesmo modo, a frequência cardíaca é maior de manhã, a pressão também é maior de manhã e acompanha o cortisol. À noite, quando você está relaxado, vai estar mais tranquilo, a frequência cardíaca vai baixar e a frequência cardíaca também vai abaixar. A pressão também baixa um pouco. A pressão também abaixa. No sono profundo vai ter um menor valor, depois vai começar tudo de novo. Aí vem aquele negócio, qual que é a melhor hora para exercício? A melhor hora para exercício, o pessoal fala, é no final da tarde. Por quê? Porque de manhã já tem a sobrecarga fisiológica do cortisol. Aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Se ainda você for dar a sobrecarga do exercício para esse coração, se for um coração com problema, o cara vai infartar, né? Olha que dica boa, gente. Então, melhor horário realmente à tarde. Deixa eu só acabar de fechar o raciocínio aqui. Então é o seguinte, por que seria melhor fazer exercício de tardezinha? Porque a pressão está menor, a frequência cardíaca está menor, você vai dar sobrecarga do exercício, você vai sobrecarregar menos esse coração. Por que a gente hoje não fala assim, faça exercício à tarde? Porque é tão importante fazer exercício hoje, as pessoas estão tão sedentárias, estão com obesidade, estão com diabetes, estão com um monte de problema por ser sedentário, que é melhor ela fazer exercício em qualquer horário do que não fazer em horário nenhum.
do que você colocar ela para fazer aquele exercício em tal horário. Mas, se você for pensar num dado fisiológico, seria isso. O melhor horário para exercício seria no final da tarde. Final, entendido. Porque senão você fala, você restringir para o fim da tarde, fala, fim da tarde eu não posso, aí então eu não faço hora nenhuma. Aí tem horário de trabalho, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas, né? Tem pessoas que faz turno, sai do serviço de manhã, então vão fazer. Tem gente que vai para a academia às 5h30, 6 horas, né? Tem gente que vai meia-noite, quer dizer. Então hoje as pessoas têm o horário que elas podem, né? Não dá para ficar exigindo. Não dá para ficar exigindo. Ô, Carlos, só para a gente encerrar aqui, então, eu queria que você... A questão da hipertensão arterial, ela é muito comum, né? É uma patologia, assim... É uma patologia comum. Comum. E ela é a que provoca mais os infartos, a pressão alta? A pressão ela é o gatilho para todos os problemas, para a maioria dos problemas cardíacos. Mais que o diabético? Mais que o diabético. A pressão alta. E se tiver diabetes e hipertensão, então... Não, aí é uma bomba relógio. Aí você explode, né? Tá, okay. Mas a pressão, tanto o diabetes, falando dessas duas patologias, quanto a hipertensão, é assim. Você sabe que hipertensão, a maioria das pessoas, às vezes, sabe que tem e não trata, né? E às vezes sabe que não tem. E às vezes a não pessoa sabem que tem. Não sabem que tem. Por quê? Porque a maioria são assintomáticas, as pessoas não sentem nada. Elas só vão começar a se preocupar a hora que começa a aparecer as faltas de ar, os cansaços, as dores no peito, né? Ou algum outro problema indireto ocasionado por causa que a pressão causa problema renal, causa problema cerebral, né? Causa problema de circulação nas pernas. Então, quer dizer, elas só vão preocupar quando aparecem as lesões de órgão-alvo que a gente fala. Infarto de retina, né? Problema de retina. Então, tem gente que vai no oftalmologista, o que aconteceu? Eu tive uma obstrução da artéria renal, da artéria central da retina. O cara perde a visão, porque até ele procurar um oftalmologista já passou da hora de fazer uma conduta, um tratamento mais adequado, né? Vai 2, 3, 4 dias depois, a retina já infartou. Ô, Carlos, nós estamos no final do programa, já estamos assim, bem no finalzinho. Só uma dica. Como cuidar do coração? Olha lá, dica para nossas pessoas. Como cuidar do nosso coração? Primeiro é uma alimentação mais saudável possível, pouco sal, fazer um exercício, manter dentro do peso, né? É uma coisa muito importante, tá? E de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, fazer um exame para ver se está tudo bem mesmo, né? Para ver se a pressão está legal. Mesmo que não sinta nada, que não tenha nada, porque às vezes, como a maioria das pessoas são assintomáticas, não sentem nada, né? E às vezes a pessoa vai consultar, você vê lá uma pressão alta, você passa remédio, ela passa mal, né? É interessante isso, né? Que a pessoa tem pressão alta, não sente nada, aí você dá remédio e a pessoa passa mal. Aí você tem que explicar que o corpo tem que ser da mesma forma que o nosso organismo se adaptou, se acostumou com uma pressão, uma hipertensão, aí ele vai ter que acostumar com a pressão mais baixa porque o remédio abaixou, né? E que não pode, e essas coisas assim, né? Tem que tratar, por quê? Porque até um certo limite, a gente, entre aspas, tem uma proteção. A gente tem órgãos que protegem o cérebro até um determinado limite, passa de um determinado limite e não tem proteção, mas a gente está protegido até um certo valor. E que quando você começa a tomar um remédio, a sua proteção passa a ser o remédio, porque você tirou os mecanismos que controlam, que o corpo controlava. O remédio que vai controlar. Mas não deve deixar de continuar o tratamento. Por isso que não pode interromper tratamento. Tá baixo, eu vou parar. Aí é problema. Aí é problema. Gente, eu prometo que eu trago o Dr. Carlos aqui mais outras vezes para a gente falar, mas eu acho que deu para entender a importância de se cuidar desse órgão maravilhoso, né, que nos mantém vivos, né? Carlos, muito obrigada aí, viu? Eu que agradeço, obrigado pelas suas dicas aí, tudo certo. Quero agradecer a você que nos acompanha e até o próximo programa, né? Claro, eu sempre digo, né, gente? Se assim Deus quiser, não é isso? Fique com Deus. Até lá.